Olá, você que está tendo a oportunidade de assistir esse programa, a gente tem a grata satisfação aqui de apresentar a primeira edição de um novo espaço que está surgindo para o internauta de Marabá, de toda a região sul, sudeste do Pará, para todo o estado do Pará e, por que não dizer, para o Brasil inteiro, uma vez que hoje os meios digitais fazem essa mágica de levar conteúdos a todos os lugares do planeta. Então, muito obrigado pela sua audiência. A gente está lançando o Pode Mais, que é um produto midiático voltado para abrir espaço para todos os assuntos relevantes que sejam do interesse social, do interesse político, empresarial, enfim, qualquer que seja o assunto que possa ter interesse das pessoas, ele estará sendo abordado aqui no Pode Mais. A gente quer também falar que esse programa é impessoal. Eu hoje estou apresentando, eu sou Marcos Mutran, temos aqui também o João Tatagiba, que vocês devem conhecer, o atual vice-prefeito de Marabá, uma figura destacada também nos meios empresariais, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, que tem aí uma carreira política em destaque hoje. Então vamos aproveitar a presença do João aqui, hoje como entrevistado, né, uma vez que, com certeza, existem muitas respostas que a população de Marabá gostaria de ouvir do João, né, em relação ao momento político que ele vive. João, obrigado pela presença, né? Eu acho que está anunciado aqui a criação desse novo espaço e vamos fazer aqui essa dobradinha no sentido de levar ao nosso público essa nova opção de espaço midiático para Marabá e região. Isso aí, Marcos. Eu acho muito importante ter um espaço desse, né? Mais um canal para falar com o público Marabá. Marabá, a gente sabe que as pessoas são ávidas por notícias, né? Por tudo aquilo que se interessam. Afinal, a gente tem um público aí muito interessante, que quer saber o que acontece na cidade, tudo sobre política, desenvolvimento, enfim, vários temas. E nós estamos aqui para contribuir naquilo que for possível, porque afinal Marabá está acima de nós, estamos aqui a serviço de Marabá. Com todo prazer, a gente inicia agora esse programa com você, né, para que a gente consiga aqui debater, trazer pessoas que possam contribuir naquela informação que as pessoas tanto esperam de todos nós. Exatamente. Conforme dissemos agora na abertura, você também será um dos apresentadores, né, de algumas dessas edições. Mas vamos aproveitar aqui hoje e pegar emprestado a sua presença como entrevistado, né, uma vez que o seu cargo de vice-prefeito e também a sua história política e empresarial já é, por si, um assunto interessantíssimo, né? João, vamos começar fazendo uma retrospectiva da sua carreira, da sua trajetória. Sim, claro sim. que você começou como empresário. Vamos tentar remontar da sua chegada em Marabá. Como é que tudo começou? Marcos, eu cheguei aqui em Marabá exatamente no dia 27 de novembro de 1987. Vindo da onde? Da Bahia. Eu sou baiano. E foi um passo muito importante na minha vida. Cheguei com a família ainda, né? E Marabá nos acolheu de braços abertos mesmo. E de lá para cá, nós trabalhamos aí com várias atividades, né? De forma que a atividade empresarial, obviamente, né? E há alguns anos atrás nós começamos a trabalhar ali, participar da entidade muito respeitada que tem em Marabá, que é a Associação Comercial, né? Eu tenho orgulho de dizer que devo estar na associação há aproximadamente uns 20 anos, quase, e participei de vários debates. Entrou como associado, né? Entrei como associado, né? E acabei participando de vários debates, depois como diretor. E assim, a Associação Comercial para mim foi uma escola, né? Porque a gente passa a conhecer melhor Marabá e região. E a gente passa a ter mais sensibilidade, inclusive, porque traz informações sobre a cidade, daquilo que a cidade necessita, seja sobre qualquer assunto. Nós lá na associação recebemos demanda de toda a natureza, certo? Seja infraestrutura, seja segurança, seja transporte, qualquer
o pessoal procura a gente. Mas por que essa credibilidade? Porque nós vamos atrás do ente, daquele ente que é responsável por aquela demanda, para que seja atendido, para que a população receba esse retorno. Isso ensinou muito. Eu aprendi muito na associação comercial, né? E eu sempre digo o seguinte, é como se fosse ali uma faculdade com especialidade na matéria chamada Marabá. Né? E na esteira de tudo isso, a gente aprende sobre a região toda, né? As questões econômicas, as questões políticas. E isso eu posso dizer que eu aproveitei o quanto pôde dessas oportunidades para conhecer melhor Marabá, estar mais apto a participar e contribuir com Marabá. E esse hoje é o nosso maior compromisso, procurar contribuir com Marabá, seja como empresário, seja como hoje estou político, mas sempre digo, eu sou empresário, né? Estou na política e as coisas vão acontecendo. Mas, João, entre aquele momento em que você iniciou a sua trajetória empresarial e depois escalou para a própria presidência da associação, houve também uma época, né, se eu não me engano, por volta de 2010, 2011, que você foi convidado, né, e atuou como secretário de Indústria e Comércio do então prefeito Maurino Magalhães. Aquela foi a sua primeira experiência num cargo político de visibilidade? Sim. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Foi uma primeira experiência que nós tivemos. Nós fomos convidados pelo então prefeito, né? Ficamos lá quase 4 anos e foi outra escola que eu recebi, sim, porque a gente não tinha experiência nenhuma no poder público, né? E a gente sabe que o poder público tem algumas questões que parece que é feito para não dar certo, sabe? Porque tem traves que, poxa, a gente que não tem costume, quando chega, vê algumas dificuldades, mas por quê? Oriundo do setor privado, né? Então, para mim, foi assim, outro aprendizado. Nós participamos do governo até o último dia, né, por uma questão de ética, de respeito. Procuramos estabelecer, nesse interim, a comunicação do Poder Público Municipal com a iniciativa privada. Nós tivemos uma boa comunicação, indiferente de atuação do restante do governo, não vem ao caso, né? Mas nós conseguimos ter um bom desempenho e construir algo naquele momento que a gente pensava que seria, nós analisamos que seria possível. Eu estou rememorando esse fato, João, principalmente porque, não se sabe se por coincidência, agora, já como vice-prefeito de Marabá, né, da gestão em vigor, você também foi convidado, né, mesmo na condição de vice-prefeito, para assumir a mesma pasta, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Eu acho que ela agrega ciência, tecnologia. Indústria, né? Comércio, Ciência e Tecnologia. Tá, e turismo também? A mineração. Isso, né? É uma secretaria. Nós assumimos, além da Indústria e Comércio, nós assumimos também a Secretaria de Turismo. Que é uma secretaria, né, que cuida só do turismo. Exatamente. Né? Então você tinha duas pastas além, né, de ser o vice. Isso. E aí assumimos, né? O prefeito nos convidou para assumir essas duas pastas, nós assumimos e fomos com muita gana, porque efetivamente, pela primeira vez, nós teríamos um ente oriundo da iniciativa privada, né? Oriundo da iniciativa privada, esse ente no setor público, para que exercer as políticas de desenvolvimento que nós sempre sonhamos lá na associação comercial. E no seu caso, alguém que já tinha experiência, né? Que Exatamente. Já tinha ocupado a mesma pasta. Exatamente. Né? Então, assim, parecia bem interessante. Exatamente. Então, assim, nós estávamos exercendo a presidência da associação comercial, estávamos no segundo mandato, né? Que considero que foi um mandato bem eficaz, bem produtivo para o empresariado, para o comércio da cidade. E assim que fomos eleitos, né, vice-prefeito, assumimos a associação. Infelizmente, há que se falar, que deixar claro, que nós fomos com vontade de trabalhar, mas divergiu, né, com a opinião de quem divergiu com aquilo que a gente imaginava. Nós imaginávamos uma coisa que íamos produzir, mas a intenção não era que nós fizéssemos nada na associação comercial, sabe, Marcos? Essa é a verdade.
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Nós queríamos fazer, nós tentamos fazer alguns projetos lá, certo? Para desenvolver Marabá, com um programa de atração de investimento, criar um polo, além dos polos econômicos que a gente tem, criar um polo de tecnologia. Infelizmente, não avançamos, certo? Porque não encontramos apoio da gestão. E eu te confesso que eu enganei. A minha intenção era chegar lá e usar da condição, certo? Usar da condição que a gente tinha lá de trás, de experiência, de visão econômica, de visão empresarial e tudo, para a gente desempenhar dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Mas deparou com uma outra condição, divergiu com os planos centrais da gestão. E nós não podemos fazer nada. João, eu vou tentar abordar isso aqui de uma forma a partir do ponto de vista do nosso próprio telespectador. Sim. Vou tentar fazer o papel das pessoas, porque o que a gente se sabe sobre isso que você está começando a descrever como o que foi o rompimento político seu com o atual prefeito, teve algum motivo, né? A gente precisa abordar isso. Algumas versões do que foi a causa desse rompimento foram até publicadas aí na mídia. Não sei realmente se são versões corretas, se elas de fato espelham a verdade. E é por isso que eu vou fazer essa pergunta objetivamente para você. Fique à vontade. O que foi que aconteceu? Por que ocorreu esse rompimento político entre você e o prefeito? Marcos, veja bem, a minha intenção não era dividir governo com ninguém. Minha intenção não era dividir governo com ninguém. A minha intenção era contribuir, certo, dentro do meu lugar, cada um no seu quadrado, de forma alguma. Eu tenho maturidade, tenho equilíbrio emocional para isso. E, acima de tudo, contribuir com o Marabá, vindo com a experiência, com tudo aquilo que nós aprendemos lá na iniciativa privada, né? E começamos a fazer, iniciou que a equipe que nós queríamos montar lá foi uma dificuldade, porque não tivemos condição e apoio para montar a equipe, mas nós procuramos alternativas, certo? Montei uma equipe nas duas secretarias muito boa. De que forma? Eu peguei quadros da própria prefeitura que estavam sendo subutilizados, entendeu? Entendi. Solicitei aos vários secretários, me foi atendido e montei uma equipe muito boa para trabalhar questões importantes para a cidade, certo? E só que a partir daí a gente tinha que ter o apoio do poder central do município. Claro. E tentei, não tinha. Aí foi que eu fui entender que, na verdade, eu fui para lá não foi para trabalhar, eu fui para lá para que eu estivesse num lugar que eu pudesse ser isolado. Você entendeu? Essa é a verdade. A interpretação que eu tive foi essa. Como eu não sou de estar aqui discutindo, divergindo, eu fui administrando a situação. Eu acho que é interessante que as pessoas saibam disso. Eu fui administrando a situação. E achei difícil continuar. Mas eu fui aguentando. Porque já nos primeiros meses eu senti que os objetivos que eu tinha não tinha nada a ver com os objetivos que faziam parte do comando do município. Entendeu? Porque as pessoas sabem que é o objetivo do prefeito. Né? Mas então, João... Eu fui administrando isso aí e depois a gente vai desanimando, né, Marcos? Marcos, é muito cansativo eu imagino. Isso, né? Mas assim, a dúvida que... Isso aí seria minha, até particular, mas tentando falar aqui em nome do nosso telespectador, parece um pouco conflitante uma versão dessa, porque óbvio que um prefeito, com o histórico que tem o prefeito Tony, de um legislador incrível que ele foi, representando a nossa região, com uma campanha incrível que foi a de vocês, né, que foi vitoriosa, exatamente, até surpreendendo aí o eleitorado, que ele não quisesse sucesso em algumas das pastas do governo dele. Né? Essa que é a parte que a conta parece que não fecha. A que você atribui isso, João? Na verdade, não é que não quisesse sucesso em alguma das pastas, especificamente na minha pasta, porque na condição de vice-prefeito, eu poderia ser visto de forma diferente dos outros secretários. Entendeu?
Poderia não, eu era visto de forma diferente dos outros secretários. Porque é muito complicado, Marcos. Ser vice em qualquer situação já é difícil, né? E quando você tem um vice que ele não é um anônimo, certo? Que ele não é uma pessoa apagada, mais difícil fica. É natural, não sei se chega a ser natural isso, mas acaba que o titular fica o tempo só olhando. Será que esse cara não quer meu lugar? Estou falando assim, eu fico de coração aberto. Claro, Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, sabe? Quem conhece a minha trajetória, quem conhece a minha história, sabe meu comportamento, sabe a forma que eu procuro conduzir as coisas, entendeu? Respeitando as pessoas, respeitando o espaço de cada um. E, infelizmente, eu não tive espaço, sabe, Marcos? Eu não tive espaço nenhum. Eu fui alijado de todas as formas do campo de decisões do governo. Tá bom, eu até nem me importo muito com isso. Mas se eu tivesse conseguido trabalhar na pasta que me foi entregue, ótimo, beleza, é tudo aquilo que eu gosto. Entendeu? Compreendo. É tudo aquilo que eu gosto. Infelizmente, eu não recebi nada. Para você ter uma ideia, eu não tinha um espaço para trabalhar. Certo? João, e talvez pela primeira vez, desde que houve, de fato, então, essa ruptura, me parece que você está falando sobre isso, né? Pela de uma forma totalmente aberta, né? Porque... E até por isso é interessante que a gente aborde no nosso próprio programa, para que depois possa virar essa página, né? Marcos, sabe o que é? Eu optei por fazer isso. Eu submergi, eu recuei, entendeu? Eu não fui para o confronto, porque eu acho que nada resolve no confronto, certo? Não vejo o confronto como saída para nada. Eu vejo o confronto como saída para confusão. Quem gosta de confusão, gosta do confronto. Eu não gosto. Então, eu tinha duas alternativas. Eu ia para o confronto para falar para as pessoas, entendeu? E ficar brigando em rede social. Ou recuaria. Eu optei por recuar. Optei pela qualidade de vida, entendeu? Entendi. Optei pela tranquilidade. Por isso que eu recuei, estou mais tranquilo, estou com consciência tranquila, entendeu? Com qualidade de vida, porque você está num ambiente hostil à sua saúde é pior. E a gente não precisa disso, eu acho que não tem necessidade. Certo? Por isso, é tanto que, assim, eu, inclusive, eu nunca divergi, assim, nunca tive, assim, divergência verbal nenhuma com o prefeito. Sabe? Nunca tive, eu sempre respeitei, porque eu acho que tem que ser respeitado. Claro. Foi ele que foi receber os votos do povo para ocupar o cargo do prefeito, sabe, Marcos? Ambos vocês, né? Ele para ocupar o cargo de prefeito e eu para vice, o titular é ele. E eu sempre o respeitei muito, entendeu? E, por último, quando eu vi que não tinha espaço, que não dava para continuar, que aquilo estava fazendo mal para mim, eu só fiz assinar a carta de demissão, entreguei para o chefe de gabinete e pedi para entregá-lo. Essa parte a imprensa andou cobrindo aí até bastante, né? Exato. E, João, só antes da gente virar a página desse assunto, o que você pretendia fazer? Qual era o teu objetivo como secretário de Indústria e Comércio, por exemplo? Marcos, isso aí é o métier da gente, entendeu? Marabá precisa seriamente de uma política de atração de investimentos, entendeu? Nós temos aí vários modais que contribuem para a nossa economia. Nós temos uma economia multivocacional. E você já trabalhava isso na associação, né? Trabalhei na associação. A nossa esperança é trabalhar isso, trabalhar isso na prefeitura para que a gente conseguisse avançar, porque depende, a associação é muito limitada, né? Você chegou a costurar alguma coisa que você parece que ficou 6 meses, né? 7 meses, 7 meses. 7 meses. Teve alguma costura assim que a gente possa destacar? Sim. Nós iniciamos um projeto de atração de investimento. O que quer dizer isso? É estudar os pilares da legislação para ver o que a gente pode fazer para atrair investimento. Nós fizemos, porque, Marcos, o que gera riqueza é emprego, é aquilo que gera emprego. Trazer empresas para cá, você entendeu? E para trazer empresas, empresa nenhuma vem para cá porque a Marabá é bonita. Nós temos que criar alguma coisa para atrair. Na tua opinião, cá, João, né? objetivamente, então, o que o poder público municipal precisa fazer para chegar nesses resultados? Marcos, nós precisamos
criar um programa arrojado aqui de atração de investimentos para que a empresa venha se instalar em Marabá. De que forma? Certo? Por exemplo, um problema sério que a gente tem, nós não temos onde as empresas instalem em Marabá. Bora deixar uma dica aí para o atual então, assim, titular da nós pasta. não temos onde a empresa se instala em Marabá, porque o nosso distrito industrial, que é estadual, está todo invadido. Qual foi a sugestão que eu dei, né, na época? Para que a gente comprasse uma área e construísse um mini distrito. Entendeu? Municipal. E isso é investimento. Se a gente cria uma autarquia e essa autarquia administra essa área, não é para dar nada de graça para ninguém. Você fazer a infra da área e oferecer para os empreendedores, eu posso garantir para você que se a gente fizesse lá 30 lotes, 40 lotes de pequenos, de 5 mil metros, 5 e 10 mil metros, Marcos, em 4 anos estariam todos ocupados. Teríamos um parque sem dar produtivo. nada para ninguém. Sim. Sem dar nada para ninguém. Pelo Porque contrário. o empresário teria que depois... O empresário ia ter, é só dar condição para o empresário. Ressarcir o município. Você entendeu? Isso aí é um ponto. Um outro ponto. O empresário tem que ter facilidade para entrar no município. Você entendeu? Documentalmente, o município tem que ser atrativo. Essa é a verdade. O empresário tem que ter facilidade para entrar no município. Você não pode ter dificuldade para adquirir licença. Tem a legislação, existe, João, essa dificuldade? Tem dificuldade. Eu não digo aqui que é por causa que é deficiência dos servidores. Deficiência estrutural. Falta, na verdade, um olho de atenção para esses setores, para que os órgãos funcionem melhor. Certo? Para que a gente informatize, para que a gente traga tecnologia para a máquina, entendeu? E as coisas funcionem melhor. E destravar, dar mais autonomia para os gestores, você entendeu? Para que as coisas funcionem. Pegar uma licença em Marabá é um parto, Marcos. Você trabalha nisso sem um mínimo de autonomia também, né? Se você não dá autonomia para os gestores ficam com medo. Não dá autonomia, o cara não vai trabalhar direito. Você entendeu? Então, assim... É muito difícil isso. Qual empresa que vai se animar, vai arvorar a fazer investimento no lugar que poxa, eu não culpo aqui, volto a dizer, não culpo as pessoas, eu culpo o modelo, certo? O modelo que foi colocado. Então essencialmente a vontade política que está faltando. Vontade, Marcos. Marcos, a gestão de Marabá tem que ter início, meio e fim. A pessoa tem que saber o que quer. Certo? Tem que saber onde quer chegar. Essa é a verdade. E com o potencial econômico que a gente tem, com a condição diferenciada que nós temos aqui economicamente, nós podemos fazer Marabá ser uma cidade industrial. Agora precisa o quê? Dúvida. Elaboração de políticas públicas para isso acontecer. Porque ninguém vem para cá de graça, não. Com certeza. Certo? Essas tentativas que já ocorreram na esfera estadual não foram bem sucedidas. Né? Então, assim, mas veja bem, o município sozinho não dá conta de fazer isso. Você entendeu? Depende do governo estadual, depende do governo federal. Mas a iniciativa tem que ser do município. A iniciativa tem que ser do município. Certo. Porque é o município que sabe onde a barriga dói. Então, o município que tem que implantar os pilares. É o município que está próximo do empreendedor, né? Exatamente. Então, são várias coisas que precisam acontecer. É urgente. Eu fiquei feliz, Marcos, porque eu deixei o escopo de vários projetos lá na secretaria. Né? E ontem eu vi eu vi uma reunião de secretários municipais dando andamento um projeto que nós iniciamos lá. É mesmo? Sabe o que é? Desburocratização. Certo. Desburocratização. Isso eu fiquei feliz quando eu vi aquilo ali, porque hoje é uma burocracia total. Então espera aí. É andar contra o mundo. O mundo hoje é para desburocratizar, não é para burocratizar a coisa. Você entendeu? E aquilo lá foi modelo que nós deixamos. Nós chegamos a montar um grupo de trabalho e tudo, depois com a minha saída parou. Certo? Mas a verdade é essa, tem que ter desburocratização, as coisas têm que funcionar. Você entra com a licença de meio ambiente, poxa,
Eu sei que a legislação é rígida, entendeu? A legislação é rígida, tem que cumprir alguns ritos lá, mas assim, precisa dar estrutura, precisa montar uma estrutura. Porque, Marcos, não adianta, isso é investimento, isso não é gasto. Se você não montar a estrutura nos órgãos que regulam e os órgãos que liberam documento, que fazem com que você está investindo para o município ter dividendos sociais e econômicos. Com certeza. Quer dizer, então, João, que você parece que não nutre mágoa, quer ver as coisas darem certo. Eu torço para que dá certo, Marcos. Legal. Tem nada a ver, Marcos. Marabá está acima de nós todos. Eu torço para que dê certo. Eu acho que assim, pequenice, né? Marcos. É pequenice. Eu rompi com o prefeito, não temos ligação nenhuma. É a vida que segue. Mas espera aí, Marabá não é dele, nem minha, é do povo. Eu quero que dê certo. O fato é que todos nós estamos aqui, a gente quer, a gente precisa que funcione. Nós todos estamos aqui. A gente quer que a cidade desenvolva, que a cidade aconteça, que gere mais emprego, que gere mais desenvolvimento, você entendeu? Nada de forma alguma. Seria pequenice da minha parte desejasse mal a alguém porque está num posto, de forma alguma. Quem faz isso é porque é pequeno, certo? É porque é pequeno. Muito bem. João, e com relação ao turismo, qual é a tua avaliação? Como é que você encontrou a pasta? O que passou pela tua cabeça? Tinha o que de planejado antes do rompimento? A Secretaria de Turismo Porque isso é aquela velha história. Marabá tem potencial político, a gente sabe. Turístico, a gente sabe. Mas, ao que tudo parece, até agora não foi explorado como deveria. A Secretaria de Turismo de Marabá, o Marcos, na verdade, quase que praticamente existia só no papel. Tinha lá 2 pessoas tentando fazer, coitadas, mas assim, não conseguia porque, né, tinha espaço. O que é que nós fizemos? Começamos a fazer um estudo, né, do potencial turístico de Marabá, fazer um levantamento de todo o potencial, de bares, restaurantes, hotéis, tudo, para a gente saber o que tem, mapear tudo isso aí. Estava fazendo um inventário. Exatamente, é o inventário. Então, assim, eu acho que eles terminaram, acredito que terminaram, porque as pessoas que estavam fazendo são competentes, são capacitados, os funcionários que estavam lá, né? E assim, qual era nossa intenção frente à Secretaria de Turismo? Nós já temos um turismo de negócio. Marabá, por ser cidade polo, já absorve um turismo de negócio. Mas não temos turismo de lazer. Nós temos aí um potencial muito grande, né? Para o turismo de lazer, e a exploração do turismo de lazer é zero. Então, era nesse nicho aí que nós estávamos começando a trabalhar. Tive no Ministério do Turismo, começamos a fazer um projeto para construir um centro de atendimento ao turista aqui em Marabá. Eu não sei hoje como é que está. Fomos no Ministério para arrumar esse recurso, né? Então, assim, criar os pilares para que a gente inicie o mínimo que possa ter de estrutura para absorver turista em Marabá. E, infelizmente, o tempo foi muito curto, né? Mas a gente tinha outra coisa na área de turismo que nós começamos a trabalhar. Participar mais ativamente e potencializar os eventos de Marabá, entendeu? Para que a gente consiga. Porque aí nós atingiríamos o turismo e o comércio, né? Potencializar os eventos de Marabá e vender isso, né? E foi isso, nós fizemos uma agenda iniciando pelo Réveillon até novembro. O que foi que nós criamos lá nessa agenda? Uma espécie de calendário anual. Exatamente, um calendário. Nós não deu para fazer no primeiro ano os primeiros eventos, estava muito em cima, tinha acabado de assumir, né? Mas nós conseguimos fazer o aniversário de Marabá bacana, tivemos apoio na iniciativa privada, participou bem. Daqui a pouco fizemos um festejo junino, muito bonito também. Secretaria de Turismo participou junto com a Secretaria dos Comércios, toda a equipe da Prefeitura, foi o maior que teve até agora, né, o do ano passado. Verdade. E fizemos um projeto para o veraneio, que foi promessa de campanha da gente, né? Que era um mega projeto de veraneio que foi sem igual. Infelizmente não conseguimos realizar 100%, né, porque eu afastei logo próximo ao mês de julho, né, mas os pilares nós implantamos e mesmo assim foi um projeto de grande porte. Por quê? Então a nossa intenção era isso.
Aí fizemos, julho foi para o veraneio, tinha feito o projeto para agosto, a festa das motos, das lanchas, Sim. certo? A prefeitura participar, não era pegar para si, mas participar para Apoiar, aumentar pelo menos por 2 ou 3 o que já tem aqui no mês de agosto. Mês de setembro, participar também para a gente potencializar a festa de motos, certo? Buscando uma ampliação também ampliar dessa festa, 2, né? 3 vezes a festa de motos. Outubro, a FICAM, nós fizemos um projeto da FICAM, Marcos. Quer dizer que ia ter a FICAM. A FICAM, o projeto que nós ficamos, nós conseguimos, junto ao projeto Tecnored, certo? Que é uma subsidiária da Vale, para bancar o projeto da FICAM. E isso ficou lá, eles estão pagando até hoje uma empresa de fora, diferente do que a gente fazia antes. De que forma? A empresa faz o projeto, administra e realiza, certo? Administrar o quê? Estudando os potenciais e tudo, e a empresa que vai atrás dos patrocinadores, dos expositores e tudo. Sim. A prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio e a Associação Comercial, ia acompanhar, mas essa empresa que ia realizar todo o evento, certo? Isso ficou pronto, mastigado, entendeu? E o custo desse projeto foi bancado pela Vale, através do projeto Tecnored. Nós conseguimos, né? E o projeto está pronto. Eu acredito e espero que a prefeitura nesse ano realize, né? certo? Então, outubro foi para realizar a FICAM. O ano passado nós queríamos realizar, né? Enfim, não deu. E para novembro se desse o FECAM. Então nós fizemos todo um calendário. Qual era a ideia? Ressuscitar, né? O famoso FECAM. Ressuscitar. Então qual era a ideia? Potencializar todos esses eventos e vender para o Brasil e para o mundo. Porque aí, por outro lado, nós já estávamos pensando em alguma estrutura mínima para receber o turista, né? Reunimos várias vezes com agências de viagem, a turma toda da área aí, pessoal, né? Da área de hotéis. Exatamente, da área de hotéis. Então, para isso, para a gente começar a resgatar esse potencial que o Marabá tem e fazer com que isso gere emprego e renda. E ainda em relação a essa área de turismo, João, o que você se ressente de não ter realizado? Porque não deu tempo. Marcos, olha, eu sinto por não ter realizado, sabe? Mas o que eu posso te falar, é lamentável a gente não ter realizado esse calendário todo, porque a gente pensa grande, Marabá é grande, você não pode pensar pequeno, né? E você não pode pensar em Marabá de forma eleitoreira. E, João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para a gente também já pegar o gancho e mudar de assunto. Isso é irreversível, João? Existe uma possibilidade de retomar a parceria aí com o prefeito? Não. É irreversível? Não. É irreversível. É irreversível. Marcos, porque assim, é uma diferença de princípios e valores. São três. Eu estou te perguntando isso porque eu acho que é isso que o pessoal de casa queria saber. Porque é irreversível porque eu te falo. Você só estabelece uma relação, seja relação amorosa, seja relação comercial, seja relação profissional, seja relação política, ele tem que estar calcado em três pilares. Princípios, valores e propósitos. Se não tem um desses aqui, vai ficar capenga. Basta não ter um deles. Basta não ter um deles. Então, se você tem um propósito, o outro tem outro, morreu o assunto, morre o assunto, segue a vida. Então, não tem nada a ver. Isso aí Então, eu acho que perde Marabá. Volto a dizer, eu torço para que a prefeitura realize esses eventos, sabe? Torço para que a prefeitura realize esses eventos e para que a gente resgate todo esse potencial que a gente tem, né? Para a cidade ganhar, porque foi isso, nós fomos eleitos por isso, porque nós fomos eleitos porque nós fomos vistos como diferentes. E como tal tem que agir, né? Vamos lá então, João. Ano político, né? Ano eleitoral. Já parece que foi ontem o Natal, já estamos no final de janeiro. Já no início de fevereiro, praticamente. Quais são os projetos, quais são os planos, João, esse ano? Tem alguma coisa que a gente possa... Olha, Marcos, nós estamos... adiantar para o nosso público? Sim, eu acho que assim, a política é muito complicada, ela fica rondando a gente o tempo todo, né? Eu sempre dizia, a política está me rondando, eu estou resistindo. Daí a pouco, quando eu me vi, eu estava aí junto, né?
e até participando como candidato, né, de cargo eletivo. E nós estamos analisando, né, qual é o melhor meio para a gente trabalhar, para a gente procurar contribuir com o Marabá, né? Se a gente não tiver hoje condição de contribuir como vice-prefeito, nós podemos contribuir de outra forma, né? E a análise é essa. Eu acabei não te perguntando, mas deixa eu perguntar. Então, como vice-prefeito, você não está atuando? Ou está parcialmente? Não, Conta aí assim, pra eu gente. entreguei os cargos na prefeitura, né? Não tenho formalmente nenhum cargo na prefeitura. Eu continuo como vice-prefeito. Na Sim, função você foi de eleito vice-prefeito. como Isso aqui é vice-prefeito. um mandato que eu tenho Sim. otorgado pelo povo. Sim. O povo que me confiou junto com o prefeito, né? E nos elegemos. Mas nesse sentido, João, Mas- quando o prefeito viaja, por exemplo, quando você, na ausência dele, ou no impedimento, você Não, está assumindo, não está? não. Ele nunca transmitiu o cargo. É aí que está o problema, né? É um dos problemas. Ele nunca transmitiu o cargo. E assim, problema que eu digo para ele, para mim não. Eu nunca fui atrás, né? E nunca pedi, nunca procurei. Se você quer saber, eu fui saber, Marcos. Ainda em fevereiro ele mandou fazer uma peça judicial para alterar a lei orgânica do município. Porque a lei orgânica diz que o prefeito tem que transmitir o cargo imediatamente. Sim. Né? E ainda em fevereiro ele mandou fazer uma peça judicial para entrar na justiça para alterar a lei orgânica, que é uma prerrogativa da Câmara, é uma lei municipal, é uma prerrogativa da Câmara, né, para que o prefeito possa se ausentar até por 15 dias. Eu nem sabia disso. Eu fui saber desse documento, que ele entrou na justiça para conseguir isso, olha que foi em fevereiro. Eu fui saber disso Então, tem agora, praticamente um ano já isso. eu fui saber que existia isso agora quando, acho que em setembro, agosto, setembro. E já teve alguma decisão judicial em relação a isso? Olha, a informação que eu tenho, nunca procurei saber, né? Eu tenho informações de pessoas que às vezes estão mais... é que ele conseguiu uma liminar, né? Ele conseguiu uma liminar. Mas, que impede você de assumir na ausência dele. Que dá o direito a ficar até 15 dias fora, né? Certo. E aí, para mim não faz diferença, Marcos. Não precisa, não faz diferença nenhuma. Se ele não quer passar, não tem problema nenhum. Entendeu? Veja bem, imagina, de qualquer forma, se eu não fui útil, se eu não... Depois que elegeu, acabou. Certo? Era para nós estarmos juntos. Mas se eu não fui útil, se eu não servi para estar junto na secretaria, para fazer uma coisa bem diferente, eu vou servir para assumir o cargo interinamente? De forma alguma. Não precisa, eu não tenho vaidade, Marcos, eu não tenho... É tanto que eu nem procuro saber dessas coisas. Eu fico sabendo muita coisa através da imprensa. E qual é o posicionamento do Legislativo, João, em termos gerais? O Legislativo que foi... A traição foi ao Legislativo, além de mim, né, porque nós estávamos bem. Se eu tivesse assumido alguma vez, sabe, e feito besteira e tudo, nada, nunca, né? Mas eu acho que isso aí foi um golpe no Legislativo, porque foi uma lei feita pelo Legislativo. Né? É porque o vice-prefeito atuar na sua função, de estar substituindo o prefeito, sempre que necessário, não é um direito que ele tem, uma obrigação. Lógico. Do vice-prefeito. Ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para isso, né? Foi eleito para isso. Mas, Marcos, eu te falo com toda certeza, isso aí, assim, para mim não tinha problema nenhum. Eu poderia ter ficado, se eu tivesse ambiente para trabalhar, se eu tivesse condição para trabalhar... Também assumir por assumir não tem resultado, né, João? Eu não tenho, isso para mim não faz diferença não, sabe? Eu acho que, é claro, que é uma atitude autoritária, é uma atitude de traição, porque... Se tiver, eu lembro, já vi alguns casos aí do titular ausentar e o vice fazer um monte de besteira, demitir um monte de gente. Isso aí a gente já viu, realmente são posições que precisam ser repensadas. Mas aí é outra história, né? Tem nada a ver, rapaz, tem nada a ver. Marcos, sou a pessoa mais tranquila do mundo, eu não me preocupo com isso, rapaz. Tudo que eu queria era trabalhar ali onde eu estava, certo? Trabalhar ali, realizar aqueles projetos, fazer aquilo que a gente sempre almejou, entendeu? Só que, infelizmente, é isso que eu estou te falando. Os propósitos são diferentes. E aí
a gente depende de outra pessoa que tem outros propósitos, tem outras finalidades, então não deu. O que você tem em mente em relação à política, João? Pretende se candidatar para alguma coisa? Marcos, é aquela coisa. Se der para falar, adianta aí para o nosso público. Mas assim, a política está aí, e a gente hoje ocupa um cargo público, né, eletivo, e é passível sim de participar de algum pleito. Mas já entendeu? tem algo de concreto? Não, ainda não. Nós não decidimos Certo, nada, entendeu? Não tem, mas a gente analisa os prós, os contras, analisa de várias formas, né? E é passivo, é tranquilo. Eu acho que isso aí nós podemos sim participar de alguma coisa, diretamente, indiretamente, né? Eu gosto de Marabá, eu gosto de contribuir com Marabá, seja como for, entendeu? É o que me preenche, porque eu sou muito grato a Marabá. Marabá foi uma cidade que me acolheu há quase 40 anos atrás, eu só tenho que te falar bem dessas pessoas. Seria até uma incoerência fazer ao contrário. Né? Com certeza. Então, e, João, eu vou tentar convidar o prefeito, Tony Cunha, para participar aqui com a gente do Pode Mais. Né? Marcos, fique à vontade. Inclusive, as pessoas que assistirem essa edição, se puderem, ajuda a gente aí, seria bacana, né? Eu já entrevistei algumas vezes o então deputado Tony Cunha, e foram entrevistas incríveis, viu? Muito boas. Eu tenho dele a melhor imagem possível, um grande legislador, um orador incrível, né? Você sabe disso, competente, com uma carreira brilhante. Ele é um bom orador. Eu gostaria de perguntar para ele aqui nesse formato, né? Tão bacana, o que foi que aconteceu, qual é o ponto de vista dele, né? Quem sabe a gente conta com a presença do prefeito brevemente aqui. Exato. Mas é isso aí, Marcos. Eu acho que eu não levo mágoa, sabe? O ruim é que a política é muito perversa às vezes, né? Porque às vezes tem pessoas que, pelo poder, sabe, ele se submete a determinadas coisas para pisar em quem quer que seja, né? E assim, eu acho que quando você está na política, principalmente com cargo eletivo, e tem algo que você não simpatiza, que você não acha que está certo, tem que chamar para conversar. Entendeu? Agora, você ser coerente. O que não deve é criar narrativas para afastar as pessoas. Isso é falta de hombridade, isso é falta de caráter. Sabe? Então, criar narrativas para afastar as pessoas não pode. Eu acho que na política em geral, seja em qualquer cargo, sabe, Marcos? Claro. A vida é assim. Tem que ter diálogo, Marcos. Eu não vejo outra alternativa para resolver as coisas se não for com diálogo. Até porque a política é isso, né? A política é a arte do diálogo, né? A arte do diálogo é procurar convergir, enfim, está sempre discutindo. Então, eu acho que é isso. Quando não tem diálogo, dificulta tudo, fica tudo mais difícil. Entendeu? Beleza, então. Você está acompanhando aí a entrevista número 1 desse programa, o Pode Mais, que é um novo espaço midiático para trazer a você assuntos, né, e personalidades ligadas a esses assuntos que tenham relevância para a população de Marabá, da nossa região, inclusive de outros municípios, por que não dizer de outros estados também. Está lançado o espaço. Algo mais a colocar, João? Marcos, eu quero aqui agradecer ao público que, mais uma vez, eu fiz esses agradecimentos na eleição ano passado. Eu quero agradecer à população, à sociedade de Marabá, pelo apoio que ele prestou a todos nós na eleição. Foi realmente uma eleição improvável, poucos acreditavam, e nós fomos para a rua e acreditamos. A vitória da chapa de vocês foi lindíssima. E eu aprendi muito. Eu aprendi muito com as pessoas, certo? Porque eu fui na porta de cada um. Eu fui também, né? Lógico que ele também foi. E eu fui junto, depois nós dividimos as atividades, ele ia para um lado, eu ia para outro. Isso me aprendeu muito. Eu sou um eterno aprendiz, sabe, Marcos? Isso me ensinou muito. Eu ouvi as pessoas, uma coisa que eu continuo dizendo, eu conheci uma outra Marabá que eu não conhecia. Isso traz mais sensibilidade para a gente, porque eu posso dizer que hoje eu conheço Marabá mais do que conhecia antes, né? E as deficiências, as dificuldades, né?
que a cidade tem, porque não adianta, você para ser representante do povo, você tem que conhecer o povo, você tem que conhecer as necessidades, as carências de tudo, para que você realmente represente bem, entendeu? Então agradeço aqui mais uma vez as pessoas que nos apoiaram, que votaram na gente, que ajudaram a gente de todas as formas, que deu certo na eleição, certo? De repente pode não ter dado certo 100% da forma que todos nós imaginávamos, mas a vida segue e vamos procurar construir algo mais para Marabá. Marabá está acima de todos nós, entendeu? E é a obrigação de cada um dos entes públicos, do cidadão, do empresário, seja quem for, é procurar olhar para frente e pensar na cidade, no desenvolvimento, para que a gente traga dias melhores para o nosso povo. Beleza, então. Estamos concluindo essa edição, a edição de lançamento do Pode Mais, esse espaço criado para você. Fica aqui o pedido para que você compartilhe esse programa, siga as nossas páginas e seja também aí um apoiador dos nossos conteúdos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Pode Mais. Até lá. Obrigado.